boa tarde, seja bem-vindo aqui no nosso programa. O tema de hoje é Mães que Oram, Filhos de Pé. É isso mesmo, gente. Nós temos uma história que marcou, assim, que é a história de Mônica, mãe de Augustinho. Mais de 30 anos de oração pelo seu filho, pela sua conversão. E olha só, né, o que nós temos hoje, a base, né, o trabalho que ele deixou para nós nos dias de hoje ainda, né? E claro, gente, a oração é algo que nós precisamos ter como vida, como o nosso compromisso. Claro que hoje nós vamos estar falando de mães, mas a oração é uma prática de vida para todos nós. E aí, tirando uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele fala, é muito importante perceber que precisamos perseverar em oração. E para nós, né, continuarmos essa conversa, né, esse assunto de hoje, eu estarei com ele, com o nosso reverendo Leonardo Campanha. É isso mesmo. Mas bem antes, você já é inscrito em nosso canal? Se não, eu convido você a se inscrever agora mesmo. Aproveite e já se inscreva e acione o sininho lá em cima para você ser notificado da nossa programação. Então, seja muito bem-vindo e, claro, boa tarde, reverendo. Tudo bem? Boa tarde, Tainá. Tudo bem? Boa tarde a você que nos acompanha. Sejam bem-vindos aí, né? Se a Tainá chegar viva aqui na cadeira. Acontece. Muito bom. Hoje sempre pela manhã... os bastidores, né? Sempre entrega, gente. Aqui é tudo transparente, assim, ó. Ao vivo é desse jeito, né, pastor? Ao vivo. Muito bom. Ao vivo. Pastor, hoje pela manhã nós tivemos olha, eu misturando as programações aqui da IPP TV, mas hoje pela manhã, né, nós fizemos o Manhã IPP e o tema foi falando sobre as novas gerações, né, sobre a questão da infantilidade. E aí, esse tema das novas gerações, né, não tem como, né? Um assunto leva ao outro e está na criação dos filhos. É um tema que fala tanto com os filhos como com os pais. E agora nós vamos também continuar a nossa conversa, basicamente, né? Uma já foi uma introdução da outra. Mas, pastor, a gente vê falar tanto disso, né? Mães de joelhos, filhos de pé. A gente escuta muito essa frase. E aí, a minha pergunta é, né? Como que nós podemos explicar essa frase? Como nós podemos iniciar falando um pouco sobre essa frase? E, claro, falando, sem dúvida, para a gente entender, né? O principal é a função, né? O poder ou a força da oração, né? Tá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é de fato oração. Né? Para depois que a gente entender o que é oração, a gente faz um comentário a respeito dessa frase. A oração é a forma como Deus deixou para que nós nos comuniquemos com Ele. Então, Ele fala conosco através das Sagradas Escrituras e nós falamos com Deus através da oração. A oração em si, ela não tem poder. Né? Isso é uma coisa que pode, às vezes, entristecer algumas pessoas, mas, biblicamente falando, a oração ela não tem poder em si. Tá? Então, o que é o ponto? O ponto é que Deus é soberano, Ele escolheu que a forma como todas as coisas acontecem, e dentro desse pacote, Ele Ele estabeleceu que a oração tem a sua função. Que a oração, então, ela exerce um papel para cumprir o propósito soberano de Deus. Não necessariamente para cumprir aquilo que eu desejo. Porque, por exemplo, se eu começo a orar a Deus e clamar por algo, e eu começar a achar que a força da minha oração está na minha fé, e não tanto que eu insisto com Ele, isso eu vou começar a achar que eu tenho mérito na obtenção das coisas. Ou então eu vou começar a achar, o que é pior ainda, que eu mando em Deus. Como tem muitas igrejas por aí que ensinam a ideia de determinar. Eu determino isso, eu não aceito aquilo. E só para lembrar, só para deixar claro, quem é soberano é Deus e não nós. Quem tem todo o poder é Deus e não nós. Quem manda é Deus e quem deve obedecer somos nós. Então, a oração é uma forma que Deus nos dá para comunicar com Ele, eu já falei isso. E nessa comunicação eu mostro algumas coisas. Né? Uma delas é que eu dependo de Deus. Isso é uma maneira de eu
me colocar diante de Deus em uma posição de humildade, uma vez que eu não estiver determinando nada, né? Quando eu coloco, né, diante de Deus uma questão de humildade, uma negação da minha independência, né? Eu não sou independente, eu dependo de Deus e por isso eu me abro para Ele, eu comunico com Ele, eu externo as minhas coisas a Ele. Ele já sabe porque Ele é onisciente, mas Ele coloca essa dinâmica para que nós, então, possamos desenvolver a comunhão com Ele. Dentro da teologia reformada, nós chamamos a oração como um meio de graça. O que isso significa? Isso significa que, através da oração, Deus derrama da sua graça na nossa vida. Então, mais do que mudar a vontade de Deus, a oração nos transforma. A oração nos muda. Porque é dessa maneira, uma das maneiras, que Deus derrama da sua graça de forma especial na vida do crente. Então, a oração ela fala da nossa dependência de Deus, ela é uma espécie de uma negação para os nossos desejos, quando eu faço uma oração genuína, uma oração bíblica, no sentido não do seu conteúdo inteiro ser versículos, mas eu não pedi nada que seja contrário àquilo que Deus ensinou, né? Então, por exemplo, jamais eu deveria orar para Deus abençoar um adultério, né? Exatamente. Ninguém, mas tem pessoas que às vezes oram por isso, né? Tem pessoas que oram para ela fazer uma compra ilegal e não ser pega, por exemplo, né? Tem muito isso. Então, assim, a oração, ela tem um papel importante na vida do cristão, ela é um meio de graça, ela é um exercício devocional que deve ser feito orar sem cessar, né? Então, diariamente nós devemos orar e ao longo do dia devemos ter os nossos momentos, né, em coisas simples, né? Você simplesmente vai ter uma conversa, você fala, Deus me abençoa nessa conversa. Só, né, fala com Deus ali internamente, em secreto, em silêncio, né? Assim como foi a oração de Neemias, por exemplo. Agora, a oração de Neemias. Então, a gente precisa entender esse sentido da oração. Só que é o seguinte, eu gosto de um exemplo do John Piper para mostrar o porquê a oração é importante e por que algumas coisas acontecem quando eu oro, que é a ideia de uma vez que Deus definiu as coisas que têm que acontecer, Deus define o meio através do qual elas vão acontecer. Então, quando Deus elege uma pessoa para ser salva, Ele não apenas elegeu no passado, mas como Ele predestinou todas as coisas que cooperariam para aquele momento. Então, quem ia levar a mensagem, que dia que ia ser, que hora que ia ser, tudo definido. E assim, Deus também estabelece que vai ser através da oração que algumas coisas vão acontecer. É um meio que Ele definiu. E se Ele definiu, por isso que eu devo orar. Exatamente. Igual, por exemplo, algumas pessoas questionam, e assim, eu não vejo o porquê que as pessoas fazem tanta essa confusão de soberania divina e responsabilidade humana. Se Deus elegeu, por que eu tenho que pregar? Porque Deus falou na Escritura que é pela pregação que vem a fé. Então, o jeito dos eleitos serem salvos é através da pregação da palavra. Então, eu prego porque Deus falou que é assim que tem que ser. Da mesma forma, Deus falou que a gente tem que orar. Da mesma forma, a Escritura nos mostra que nós devemos orar sem cessar. Então, nós temos que fazer porque Deus mandou fazer. E aí, o exemplo do John Piper é o seguinte, o prego foi feito para estar dentro da madeira. Só que, qual que é a maneira do prego estar dentro da madeira? É através de uma pancada do martelo. Estamos falando aqui de um exemplo de maneira genérica. Gosto dos seus exemplos. Esse é do John Piper. Os ruins são meus, os bons sempre de alguém. Então, o martelo é o instrumento que Deus escolheu para fazer com que a coisa que deveria acontecer acontecesse. Aí o John Piper fala, assim é com a oração. Da mesma forma que a gente não muda a vontade de Deus, mas Deus escolheu que através da oração algumas coisas aconteceriam. Né? Isso mostra a maneira como Deus nos ouve, a maneira como Ele age e coisas do tipo. Então, essa é uma breve introdução do que é... Isso assim, é uma brevíssima introdução do que é oração. Ótimo. Já recomendo, derrubando o pessoal da produção, deleitando-se na oração do Michael Reeves, né? Indicação do pastor Nilson. Eu gosto de fazer isso com o pessoal da produção do Sempre Juntos. Deleitando-se na oração. Um livreto, ele tem versão física e versão digital. Um excelente livro, tá, sobre o assunto. Então, quando nós olhamos para a oração, é uma oração, é uma frase, mães de joelho, filhos de pé, é uma frase bonita, é uma frase que demonstra uma excelente motivação das mães em orar por os seus filhos. Isso demonstra que as mães possuem amor pelos seus filhos e por isso elas querem orar por eles e por isso que elas ficam de joelhos com o desejo, com a intenção no seu coração que os filhos fiquem de pé. Esse tem que ser o pedido da mãe.
Qual é o ponto dessa frase? Sem ser chato, sempre sendo, biblicamente falando, ela não pode ser considerada verdadeira. Porque um filho estar de pé não depende da oração da mãe. Depende do Deus que mantém a todos de pé. Inclusive é Deus quem coloca essa mãe de joelho. Porque aí a gente precisa voltar para os exemplos bíblicos das famílias que estão presentes nas Escrituras, de mães que tiveram 2 filhos e 2 filhos com destinos diferentes. Então, se nós pegamos ali a Rebeca, esposa de Isaac, ela teve gêmeos. Um foi rejeitado por Deus e outro foi aceito, outro foi escolhido por Deus. É óbvio que toda mãe deseja que seus filhos estejam de pé, que seus filhos sirvam ao Senhor. Mães cristãs, mães verdadeiramente cristãs. Elas desejam isso para os seus filhos. Está ao alcance delas fazer com que isso aconteça de forma última? Não. Mas, ao mesmo tempo, Deus deu várias responsabilidades para essas mães, para que elas sejam, então, parte desse processo na vida dos filhos. Então, as mães farão parte do ensino em casa, as mães participarão da educação, do ensino bíblico, da disciplina, como a gente falou hoje pela manhã, e de vários outros elementos, a mãe faz parte. E ela faz parte também na vida de oração, pedindo a Deus. E isso fará com que Deus mude de ideia a respeito do seu filho? Não. Fará com que você seja, então, acalmada, que você tenha o seu coração confortado de que Deus sabe o que é melhor para o seu filho, a maneira como ele vai agir na vida do seu filho. É bem possível que nessas orações que você peça para o seu filho estar de pé, é bem possível que Deus mude coisas na sua vida para que isso sirva de bênção na vida dos filhos. Então a gente não pode esquecer, porque inclusive nós estarmos de pé depende de Deus. Exatamente. Né? Porque e aí é fácil, a gente volta na nossa vida, quando Deus nos encontra, porque era nós que estávamos perdidos, a gente não estava fazendo nada de bom. Com certeza, gente. Então quando a gente pega Romanos 5 ali, a partir do verso 6, ele vai falar que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Então Deus age primeiro para que isso se torne realidade. E depois Ele continua agindo em nós para que isso continue sendo realidade. Então a oração ela tem um papel importante na vida da mãe. É possível sim que Deus determine que dessa forma os filhos sejam abençoados pela oração da mãe. Mas em último caso, né, quem vai definir essas coisas todas é Deus. Né? Mas a oração ela tem um papel importante, é essencial, né? A ideia de perseverança na oração. O pastor Hernandes ele sempre cita esse exemplo de Agostinho, né? Então, da mãe de Agostinho, que orou durante 30 anos, não é a insistência da mãe dele que fez com que Agostinho fosse convertido. Foi a ação de Deus que trabalhou na vida de Agostinho. É possível que Deus tenha, então, definido que, através da oração, várias coisas tivessem acontecido ao longo dessa vida, tanto de Mônica quanto de seu filho, Agostinho, né? Então, é importante. Eu sei que, às vezes, isso pode soar estranho, mas isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Eu sei que, às vezes, pode... não é tirar a esperança. Na verdade, é trazer conforto para saber que, se o seu filho não estiver de pé, em última instância, a culpa não é sua. Se você não foi uma mãe negligente, se você não deu um mau exemplo, né? Porque muitas vezes aqui eu já tive dando aula para os professores aqui do Pinheiros Infância, teve mãe que já falou, olha, como que fica? Porque às vezes eu olho para um filho e eu falo assim, olha, esse está bem. Eu olho para o outro, eu falo, parece que esse não está bem. E aí o que eu faço? Como que eu lido com esse conflito, com essa dor de ver o meu filho mal? De ver meu filho que parece que não é um salvo, não é um eleito. E a solução para esse conflito, para essa dor, para esse incômodo, está em Deus. É Ele, então, quando nós cremos corretamente, quando nós entendemos biblicamente que Deus, a salvação pertence a Deus, nós não sabemos quem são os eleitos, e por isso a gente tem que orar por todos, por isso que a gente tem que evangelizar todo mundo, por isso tem que cuidar dos seus filhos. Nós temos que confiar que é Deus, então, quem gera essa fé. Porque se você pegar o exemplo de Jacó, que é o filho que Deus elegeu ali de Rebeca,
esse homem dá sinal de impiedade, ele faz várias coisas durante muito tempo na sua vida. Exatamente. Até que um dia Deus o encontra, no sentido de ele vai naquele momento para transformar a sua vida. Da mesma forma era Paulo, que durante muito tempo viveu perseguindo a igreja de Cristo, até que Cristo vai ao encontro dele. Então, quando nós entendemos que a Deus pertence a salvação, que é Deus quem salva, que é Deus quem transforma, que é Deus quem fez, por exemplo, que eu com 16 anos fosse convertido a Ele. Não quando eu nasci, eu não fui criado em igreja, né? Não depois com 30 anos, mas tem pessoas que acontecem com 30, tem pessoas que acontecem com 5. Deus tem o tempo. E a oração, ela é importante para que nós continuemos pedindo a Deus para que isso aconteça, para que a gente peça a Deus conforto, paz para o nosso coração, que a gente peça a Deus sabedoria de como educar, como ensinar essas crianças, de como agir com aqueles que são rebeldes. Porque uma das coisas que complica é quando o filho é rebelde e a gente tenta fazer as coisas na marra. Então a gente precisa, em oração, pedir por ele e por nós, para ver como que nós vamos agir com ele. Exatamente. Né? Então, essa frase, só para encerrar uma resposta longuíssima, um monólogo. Então, a ideia é, essa frase ela passa uma boa motivação, ela demonstra um amor da mãe pelo filho, então uma boa motivação querer o filho em pé, mas quando a gente tem que descansar ultimamente é em Deus, que é Deus quem tem poder para nos manter de joelho e os filhos de pé. Muito bom, excelente explicação. Valeu a... Não foi uma resposta longa, foi uma resposta muito agradável de se ouvir mesmo, bem explicada. E nós temos o livro, a indicação do livro. Deixa eu ver na telinha. O pessoal me ajudando aí, ó. Esse aí, ó, Deleitando-se na Oração. Na oração. É um livro pequeno, é um livro até que barato, né? Mas muito precioso, né? Então eu tenho lido aí, compartilhei algumas coisas até dele, bem legais. Tem na Editora Hebron, será? Eu tinha encomendado, dá uma olhada no site da editora, eu tinha encomendado lá, pedido o pessoal trazer desse livro aí. Muito bom, então editorebron.com.br, acessa lá, vê se já chegou e já faça o seu pedido, né? Pastor, olha, o senhor falou a questão da oração, a Wanda, ela mandou uma mensagem, ela colocou assim: pois é, as pessoas precisam parar de pensar ou crer que a oração é uma varinha de condom que tem o poder por si mesmo. Eu quero responder eu creio que seja um questionamento sincero. Da Luana? Creio que sim, que fala se Tem Deus... uma pergunta? Se Deus define tudo, é essa? Deixa eu ver se é essa aqui, ó. Então, o senhor quer dizer que não adianta orar por um filho? Eu entendo que Deus é que decide tudo, mas não devemos orar? Não, Luana. Não foi isso que ele a minha defesa aqui é exatamente que Deus define tudo e, ao mesmo tempo, nós devemos orar sem cessar. Né? A gente precisa entender o que, para às vezes, a nossa mente finita, afetada pela queda, nós não conseguimos compreender algumas coisas. Né? O finito não pode conter o infinito. Então nós, dentro das nossas limitações, não conseguimos compreender Deus em sua plenitude. E aí as nossas conversas, a gente sempre parte do princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, é a revelação do próprio Deus, ela é, portanto, a minha única regra de fé e prática. Ela é sempre atual, o que ela fala é verdade, mesmo que me pareça estranho. E uma das coisas que normalmente parecem estranhas nas Escrituras para nós é Deus sendo soberano e nós sendo totalmente responsáveis. Né? Então nós definimos como a soberania divina e a responsabilidade humana. Essas duas coisas, dentro da nossa capacidade, elas não se encaixam. Mas a Bíblia diz que Deus é soberano e a Bíblia diz que eu sou responsável. Como ela é a palavra de Deus e ela é a verdade, é isso que eu devo seguir, é dessa forma que eu devo crer. Tá bom? É uma outra coisa que eu sempre brinco entre a minha lógica e a que está na Bíblia, eu vou com o que está na Bíblia. E a Bíblia nos diz, ela nos mostra que Deus é soberano, então Ele define todas as coisas, mas ao mesmo tempo ela diz que nós temos que orar. E essa é uma das coisas que Deus definiu que nós devemos fazer. É uma das coisas que Ele determina que nós façamos. Né? Então, eu recomendo, eu encorajo que você ore muito pelos seus filhos, né? Ou filho, ou filha, enfim, que você ore muito por eles,
que você peça a Deus para cada vez mais você conseguir demonstrar o seu amor por eles, para que você possa demonstrar o amor de Cristo a eles, para que você possa ensiná-los no caminho, para que você tenha sabedoria para lidar com as dificuldades e para que eles possam de fato ser servos do Senhor. Eu recomendo fortemente que você faça isso, tá bom? Aqui é sempre um encorajamento à oração. Essa é uma das grandes práticas, assim, né? Vamos dizer assim, um dos pilares da nossa igreja. Tanto é que nós temos aqui reuniões de oração de segunda a sexta, às 6h30 da manhã, né? Para quem tem disposição para acordar e vir para cá. Tem também a versão online, que o pessoal tem se encontrado no Zoom, de segunda a sexta, das 6h30, 7 e pouquinho da manhã. Temos vigília de oração. Então nós cremos que a oração tem um papel essencial na vida do cristão. Tudo isso dentro da soberania divina. Muito bom. Então, ainda continuando, né, na nossa conversa, aí vem, por que a oração, a intercessão é tão importante? É claro que o foco aqui eu coloquei a mãe, porque não existe amor mais sincero, às vezes mais Mas por conta puro, de ontem, né? Ainda mais ontem, que foi Dia das Mães, então o tema foi pensado com muito carinho, né, nesse sentido. Mas eu acredito que é o pedido mais sincero mesmo, assim, aos prantos, muitas vezes, é o pedido da mãe, né, da oração da mãe por Deus, assim, pelo seu filho, né, pastor? A oração essa ideia de intercessão, ela é importante, porque eu vejo que é uma das maiores formas de demonstrar um amor verdadeiro. Porque o amor, quando a gente fala em termos de amor bíblico, a gente nunca vê a ideia de fazer algo em troca de alguma coisa. Exatamente. Então eu não demonstro o meu amor para receber algo. Isso eu estou pensando no padrão bíblico de amor, né? O padrão verdadeiro de amor. Então quando eu amo, eu simplesmente amo porque eu tenho que amar. Essa é a ideia, né? Então a oração é uma das formas de eu demonstrar esse amor sem a pessoa necessariamente saber. Ela vai saber que eu estou orando por ela se eu informá-la, ou se orar junto com ela. Se não, eu estou clamando a Deus pela vida dela sem ela estar sabendo. Isso é uma demonstração de amor. Então eu vejo que a oração de intercessão ela é bastante importante por conta disso. Porque é muito difícil, se você orar pelo bem da pessoa, é muito difícil que você não a ame. Se você começa, né, o Jesus Cristo fala que nós devemos amar os nossos inimigos, devemos orar por aqueles que nos perseguem. Se eu oro por alguém que me persegue, desejando o seu bem, né, então vamos pensar alguém que me persegue que não é cristão. Se eu oro por essa pessoa pedindo a conversão dela, com certeza a minha postura em relação a ela vai mudar. Muda mesmo. Né? Então, mais uma vez, a oração é um meio de graça, na qual a maior transformação que acontece é naquele que ora, não naquele que é o alvo da oração. Exatamente. Porque Deus é imutável, quem muda somos nós. Então a oração ela é importante, ela é uma demonstração de amor, ela é algo que foi pedido para que os cristãos façam, então nós devemos interceder pelos outros e as mães definitivamente devem orar por seus filhos. Muito bom. Olha, vários comentários. Inclusive, a Luana, ela colocou amém. Muito obrigada pela resposta. A Alice colocou, para mim, soa estranho pensar que, enquanto cristã, minha oração não coopera na conversão dos meus filhos e outras pessoas. Continuação. Se é através da oração que me mantenho em pé. Então. É importante, eu acho que é bem fundamental a gente compreender mesmo. Quer ver? Eu vou mostrar a importância da oração, mas entender o que é a oração em si. Então vamos lá, ó. Por exemplo, a fé, sou eu que tenho naturalmente ou ela me é dada? Pergunta. Para não fugir do nosso esquema. De jogar a pergunta para mim, né? Tudo bem. Mas a fé, ela é me dada, é Deus que dá a fé. Isso, então a fé é um dom de Deus, né? Então, para que ninguém se glorie, certo? Para que ninguém se glorie da salvação, a fé é dada por Deus. Então tá bom, se eu creio porque Deus me fez crer, já que Ele me deu, eu tenho mérito nisso? Nenhum. Então tá bom. O homem, Romanos capítulo 3, né, mostra lá 10 a 12, que o homem naturalmente ele é inclinado para o mal, ele não deseja o bem, ele não busca a Deus e tudo mais. Esse é o homem natural, Romanos 3, 10 a 12. Se eu passo a buscar a Deus, se eu passo a orar a Deus, isso significa que não mais é o homem natural agindo. Já é o homem resultado
ali de Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então nós ganhamos vida, essa vida, né, dada a nós. Então, a partir desse momento, nós começamos em alguma intensidade a desejar o bem. Ainda não plenamente, mas nós já começamos a desejar o bem. E aí, quando nós entendemos o conceito de graça, é o seguinte, eu vou dar um outro exemplo e a gente volta para a ideia da oração. Muitas pessoas entendem que elas vão viver uma vida de obediência a Deus como uma forma de recompensar a Deus por aquilo que foi feito a ela. Uhum. É aquela famosa exemplo do jantar. Do jantar, eu sei. É aquela ideia de você querer pagar alguma coisa que você recebeu. E isso é uma resposta. E aqui eu não estou falando que existe maldade nessa intenção. Mas o ponto... Mas é o nosso instinto, é a nossa forma de agir. De maneira, né? Agora, quando a gente entende que nós devemos viver da maneira como Cristo, como Deus, né, ordena e tudo mais, não como uma forma de recompensar a Deus, mas como uma forma de simplesmente agradá-lo, e isso não tem a ver com pagar o que eu recebi, tem simplesmente agradar aquele que me ama, aquele que me adotou, eu já começo a perceber também que quando eu faço algo de bom, isso é fácil, resumo da nossa vida. Se eu fiz algo de bom, foi Deus, se eu fiz algo de mal, fui eu. Resumo da vida, é isso aqui. E aí, se existe algo de bom que eu faço porque Deus operou em mim. E aí eu recebo mais da graça, eu uso mais da graça, do qual eu já sou devedor, uma vez que eu recebo gratuitamente a salvação. Então a ideia aqui, como que é o nome da irmã que mandou a mensagem? Tainá, qual que é o nome da irmã que mandou a mensagem? Alice. Alice. Então a ideia é o seguinte, quanto mais eu faço coisas boas, no sentido de obedeço a palavra de Deus, eu vivo uma vida que o agrada, mais eu estou usando da graça que é derramada na minha vida. Ou seja, se eu oro, e essa oração é o meio com o qual Deus escolheu com que coisas acontecessem, é a graça de Deus operando em mim e operando na oração. Entende? É importante que você ore, é fundamental, faz parte da vida cristã, mas quando nós entendermos a maneira como a graça divina age na nossa vida, humanamente falando, você olha e fala, não, mas eu estou orando. Sim, mas você está orando porque Deus colocou essa inclinação no seu coração. Porque o Espírito trabalha em você e você tem essa vontade de orar. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Quem aqui acorda com vontade de orar? Normalmente o pessoal fica com vergonha de responder essa pergunta, e aí eu sempre quebro o gelo e falo, eu acordo com vontade de dormir. Eu nunca acordo com vontade de orar, né? Porque eu acordo sempre cansado, parece. Mas a vontade de orar é algo que vem com o tempo. E aí, às vezes, você vai falar assim, mas eu não tenho vontade. Eu falei, então ora pedindo vontade. Deus, me dê vontade. Aí você já está orando. Aí você já está orando. Mas isso é uma ação do Espírito em nós. E já está pedindo mudança, né? É pedindo mudança. Então, o ponto é, a graça sempre age em nós e tudo que nós fazemos, seja a oração que nós fazemos, que Deus escolheu que através dessa oração as coisas acontecessem, é a graça que fez através de nós. E aí tem um outro livro. Produção. Se não me engano, o nome é Graça, Extravagante Graça, ou Graça Extravagante, Graça Extravagante, da Barbara Dugwid, né? Então fica a recomendação desse livro também, né? Para a gente entender, porque muitas vezes, é normal isso, eu entendo isso, tive vários desses pensamentos, mas quanto mais a gente vai entrando no conhecimento do que é a graça de Deus, mais a gente tem a convicção de que nós não fizemos. Foi Ele que fez em nós. Porque, naturalmente, até hoje, ainda tenho várias inclinações muito ruins. Né? Eu tenho meus problemas, eu tenho as minhas lutas. O pessoal aqui sabe, eu comento direto que eu luto com a ira. Naturalmente, e assim, isso já com a ação do Espírito, com Deus trabalhando na minha vida há 21 anos, tem vários momentos que eu olho e falo assim, como que eu ainda sou desse jeito? Então, peraí, como que eu não fiz uma coisa errada ali atrás? Ali foi graça me segurando. Ali foi Deus trabalhando, né? Então, assim na nossa vida de oração. Tá bom, Alice? Espero que tenha ficado claro. Se eu confundir mais, depois você entra em contato com o pessoal aqui, tá certo? Você ainda tem alguns minutinhos para continuar mandando pergunta. Ou procura lá no Instagram e manda o inbox lá. Isso, gente. Leonardo Campanha. Acho que é @campanha.leo, né? Campanha.leo. Campanha.leo, isso. Campanha.leo. Eu já até ia solicitar essa semana as tarjas para deixar
fixo no programa. Daí que você é um pode, canal que você pode me continuar procurar lá para conversando. tirar alguma dúvida, tá bom? Muito bom, hein? Pastor, eu vou ler um comentário da Simone e em seguida eu vou vir para a próxima Tá. pergunta. Ela colocou o seguinte: Pastor, tenho orado todos os dias para Deus abrir o entendimento da minha filha e para o meu marido. Faço o culto doméstico diariamente, mas ainda encontro um pouco de resistência. Confio e espero no meu justo juízo, Senhor, que Ele abrirá entendimento, porque só Ele pode. E aí a próxima pergunta é assim: a oração da mãe prepara seu filho para servir a Deus? Então, aqui ela citou que ela faz a oração constante, mas que ela ainda faz o culto doméstico em casa, mesmo não vendo tantos resultados, mas é uma prática que ela tem em casa. Isso, a gente tem São que... duas coisas, né? São duas coisas. Duas ações. Uma é orar a Deus e a outra é fazer o que Deus mandou, que é ensinar em casa. É. Né? E o que é muito importante a gente entender, e eu aprendi isso recentemente, tá? Não lembro se foi ano passado ou esse ano, em uma das conversas que eu tive, eu, pastor Nilson e pastor Alberto, de que nós tendemos a ter uma visão muito humanista, muito naturalista das coisas, materialista das coisas. O que eu quero dizer com isso? Que nós tendemos a olhar muito para os métodos e pensar nas nossas capacidades, nas nossas condições. O ponto todo é que Deus ele age de maneira sobrenatural através da maneira ordinária. E ordinária no sentido de comum. Então Deus fala que nós devemos orar pelos nossos filhos, pelas pessoas, e nós devemos ensinar os nossos filhos. Às vezes as pessoas perguntam assim: Léo, mas meu filho tem 5 anos. Eu tenho que ensinar sobre a morte de Cristo, a crucificação de Cristo? Ele não vai entender isso. Fala assim: essa parte você deixa para o Espírito. É o Espírito Santo que vai trabalhar no coração da criança. A gente acha, e não estou falando que a gente não tem que ser lógico, que a gente não tem que ser coerente, que a gente não tem que se preparar para falar para as crianças. Né? Quando eu vou pregar, para as crianças, tem hora que me dá mais desespero, porque eu falo assim: como que eu vou transmitir isso na linguagem deles, numa forma com exemplos práticos e tal, né? Só que a gente se esquece que é o Espírito que faz. Então, quando que esse conhecimento, esse entendimento do agir sobrenatural do Espírito através dos meios normais, confortou muito meu coração. Quando eu fui pregar para crianças de 1 a 5 anos. Uma das piores, e entendam aqui no contexto, tá certo? Uma das piores sensações é você pregar para um público que não te dá resposta. Né? Porque quando você está pregando para um jovem, para um adolescente, para um adulto, você está falando algumas coisas, às vezes eles estão assim, e outros estão igual vocês no YouTube. Então assim, ó. Não concordo com isso aí, né? Mas pelo menos você está sabendo o que está acontecendo. Você fala alguma coisa, tá aí na ri, você entende isso aí. Agora, as crianças dessa idade, muitas vezes elas não têm a compreensão ainda nem de muitas frases mais complexas ou mais longas. Mas aí eu lembrei disso. Falei: olha, quem opera é o Espírito. Então você vai e prega a palavra. Né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir não o meu bom discurso, o ouvir a palavra de Cristo. A pregação da palavra de Cristo. É isso que gera fé. Então a irmã que mandou essa mensagem: minha irmã, você está no caminho que Deus falou para você seguir. Você está orando, você está ensinando, e você precisa descansar, e eu creio que essa é uma parte difícil que nós temos que fazer, né? Descansar no cuidado divino, descansar na ação de Deus no tempo certo. E Ele quem vai cuidar do coração da sua filha, do seu filho, dos seus filhos, né? Então descanse, continue fazendo o que Ele falou para você fazer, e descanse que é só Ele que tem o poder para trocar o coração de pedra por um de carne. Né? Eu tenho falado bastante essa expressão, mas é o maior milagre existente. Né? É o morto espiritual vir a ter vida. Né? Isso só a Deus. Muito bom. E é isso. Então, eu acho que já respondeu também a outra questão, né? Por que a oração da mãe prepara os filhos para servir a Deus? Porque, além da oração, é o falar, é o ensinar, né? É esse trabalho junto, né? Eu creio que a gente pode, né, associar a isso a ideia do bom exemplo. Porque, assim, uma coisa é o que é a ação sobrenatural de Deus, outra coisa é que Ele falou para a gente fazer. Então, Ele falou para a gente orar, falou para a gente ensinar, e uma das formas como nós ensinamos é através do exemplo.
Exatamente. E criança pega muito a ideia de exemplo. Então, se você fizer uma coisa São errada... seguidores, crianças são seguidores. Pequenininho fazem tudo igualzinho, é muito fofo. E eu lembro do filho do meu amigo, quando ele começou a ter consciência mais clara de certo e errado, ainda muito novo, e ele é uma criança super atenta até hoje. Ele olhava para o semáforo, meu amigo, à noite, passava no farol vermelho, assim, pai, mas não estava vermelho? Então a criança vai vendo o exemplo, ela vai identificando as coisas, ela vai vendo o que seguir, né? Então o exemplo associado, né? Eu entendo que existe o testemunho falado, que esse é fundamental. Não existe fé só pelo exemplo, tá certo? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, né? Isso é Deus que colocou, você não discute com Deus, né? Como diz o pastor Arival, se quiser, manda e-mail para o Procon Celestial, mas Deus é imutável, né? Então nós temos que olhar para isso e para a questão do exemplo, porque não adianta nós termos um discurso, e aqui outra coisa importante, se o nosso discurso for bíblico, se o nosso discurso for cristão, sempre existirá uma distância entre o meu discurso e a minha vida. Por quê? Porque o discurso bíblico perfeito só tem o seu cumprimento em Cristo. Então, com isso que eu quero dizer, que o nosso grande esforço é fazer com que o nosso discurso seja que a nossa conduta, que o nosso modo de viver seja o mais próximo possível do nosso discurso. Não baixando o nosso discurso, mas elevando o nosso jeito de viver, né? Então, esse testemunho associado à fala, associado à oração, são formas que Deus escolheu trabalhar, né? E aí, por isso a gente deve fazer. Muito bom. Antes de ir para a próxima pergunta, eu queria fazer até um comentário. Eu moro fora de casa já há um bom tempo, né? Desde a faculdade. Antes um pouquinho eu já saí. E não era meu desejo. Eu sempre amei, gostei de morar com meus pais, né? Com a minha mãe. E eu lembro que minha mãe, uma coisa que ela... Toda vez que ela me ligava, vira e mexe numa conversa, ela, filha, e a igreja, né? E eu, tô indo. Ai, não tô. É aquela coisa, né? E ela falava assim, filha, eu oro por você todos os dias. Você está em todas as minhas orações. Filha, eu te amo. Volta para Cristo. Então, eu lembro que eu falo assim, gente, minha mãe orou muito por mim, eu sou muito grata e agradeço que até hoje ela ora, né? Não só por mim, mas pelos meus irmãos. Mas eu confesso que todas as vezes que minha mãe falava que ela orava por mim, que eu via esse amor dela por Deus e a vontade que ela tinha de me ver voltar a servir a esse Deus. Eu lembro que aquilo também, de alguma forma, eu dava de durona, né? Ai, mãe, obrigada. Ai, que bom, mãe. Mas aquilo, no fundo, me mexia muito também. Por mais que eu ainda estivesse resistente, aquela frase me deixava assim, tipo, Deus... Aquela hora vinha, assim, esse amor de Deus e esse Deus que minha mãe amava, né? E que eu falava, Deus, eu falei uma vez que eu nunca deixaria de te servir, e hoje eu estou um pouco assim, tão distante, mas eu era muito grata, eu confiava nas orações da minha mãe, eu sempre confiei muito nas orações dela. E claro, quando eu voltei, foi alegria geral, ela falou, mesmo assim, ela falou, não vou parar de orar por você, ela ora até hoje. Tem que orar. Me emociona, né, gente? Mas porque é isso, né? Você vê que os nossos pais, eles conhecem esse Deus e eles tentam ensinar. Eu acho isso muito importante quando a gente passa para os nossos filhos esse amor, porque é de geração para geração essa responsabilidade, esse compromisso que nós temos de ensinar. E é muito lindo, né? Essa dedicação. Mas... E só para pegar esse gancho, tem, assim, é uma relação mãe com filho praticamente inexplicável. Né? Então, muitas mães sofrem, né, por conta dos filhos que saíram do caminho, ou que talvez nunca estiveram no caminho. E aí, quando eu sempre falo, né, dessa ideia de orar e confiar em Deus, isso pode representar que talvez o seu filho venha se chegar a Cristo, mas você não veja. Uhum. Então, eu tenho de exemplo isso, a minha sogra, que criou os filhos todos na igreja, mas meu cunhado chegou uma fase e ele se afastou. Uhum. E quando minha sogra faleceu, isso tem por volta de 6 anos, ele estava fora, ele estava distante. Uhum. Mas foi após a morte dela que ele retornou. Foi após a morte dela que ele se achegou de novo a Cristo.
né? Foi nesse momento de sofrimento dela que eu tive a oportunidade de conversar com meu cunhado, de falar mais com ele, da gente orar junto, e todo o processo que Deus começou a fazer naquela época, né, e tem feito na vida dele até hoje. Então, assim, a minha sogra com certeza orou pelo meu cunhado, mas ela nunca o viu retornando. Mas o ponto é, ela foi para os braços de Deus e ele estava voltando para os braços dele aqui. Ela foi para lá, para daqui a pouco tá lá na eternidade, né? E o meu cunhado voltou, só que ela não viu. Então o ponto é que as mães precisam perseverar, cientes de que Deus faz no tempo exato. Exatamente. Agora eu vou para a próxima pergunta que tem tudo a ver, mas antes eu quero responder uma mensagem do Fernando Paliano. Ele colocou: soa preconceituoso esse tema, por que não pais de joelhos? Fernando, o tema em si, hoje foi a proposta, porque ontem foi Dia das Mães, então nós fizemos esse programa hoje em uma certa homenagem, mesmo que com um dia após, que todo dia é Dia das Mães, né, gente? Mas foi Fernandão, uma certa homenagem. Pega firme aí, ora pelo teu filho também. É fundamental esse trabalho do pai no lar, nós já falamos isso várias vezes, da responsabilidade do homem em casa. Inclusive, Fernando, se você quiser, depois pega lá no nosso histórico, o programa de hoje pela manhã. O de hoje nós falamos muito sobre a responsabilidade dos pais, e em especial no Manhã IPP da semana passada, Geração do Avesso, falei bastante sobre a responsabilidade do pai, né? Então não mais dos pais, mas do homem, né? Então depois, se tiver oportunidade, separa um tempinho, assista lá, tem uns pedaços especiais para os pais aí. Exatamente, você não vai se sentir sozinho não, porque hoje é especial, né? Em homenagem ao Dia das Mães, que foi ontem, mas a gente estende. E aí, pastor, eu tenho uma pergunta, mas antes, deixa eu ver aqui, tem uma mensagem que eu queria ler. A Eliette colocou: é através da oração que o Espírito Santo trabalha, e se não oramos para os nossos filhos, né? Eu creio nas orações de uma mãe. Graças a Deus estamos de pé pela oração dos meus pais, né? Então, a gente estava falando do cuidado dos pais. Pastor, e o que fazer, né, quando a oração da mãe não é respondida? Você citou até um exemplo da sua sogra. Teoricamente, ela talvez... Ela não viu a resposta. Ela não viu a resposta, né? Então, ela tenha sentido assim. Mas a questão dessa pergunta é um pouco profunda no sentido assim: quando o filho, ele não aceita, ele não quer ouvir sobre a igreja, ele não quer ouvir sobre Jesus, ou quando a pessoa de fato, ela decide, não tem uma conversão, mas a mãe está ali orando incansavelmente. Mas o que fazer? Como lidar com isso, pastor? Eu faria um ajuste, que é o seguinte, né? A oração não está sendo respondida do jeito que eu quero. Exatamente. Então eu brincava muito com os jovens aqui da igreja, né? Falava assim: olha, cuidado com o que você ora, porque Deus responde. Mas a questão toda é que nem sempre ele responde do jeito que a gente quer, ele responde do jeito que ele quer, né? Porque ele quem é o soberano nessa história, né? E eu acho que esse ponto ele é bastante delicado, porque envolve muito sofrimento das mães. Nenhuma mãe que é cristã quer ver o filho sofrendo longe de Cristo. Exatamente. Acho que o grande ponto é conseguir, e de uma certa forma eu já falei isso em alguns pontos aqui da nossa conversa, é conseguir entender que é Deus quem tem o tempo certo para que as coisas aconteçam, e é Deus quem escolhe aqueles que lhe pertencem. E o que eu quero dizer com isso é que Deus ele é amoroso, sábio, justo, né? A gente volta para os atributos divinos para a gente poder então descansar nas decisões que ele faz, né? Se ele é sábio, se ele é justo, se ele é santo, se ele é amoroso, como que eu vou tentar me rebelar contra uma decisão de um Deus que é assim, né? Mas o ponto todo é, se minha oração não está sendo respondida da maneira que eu quero, no sentido de eu tenho orado para que meu filho seja convertido por Deus, para que ele se envolva no corpo de Cristo, para que ele sirva, que ele seja comprometido com Deus, a recomendação é a mesma de antes. Continue orando, continue pedindo por isso, continue pedindo para que você possa demonstrar o amor de Cristo a ele. Continue pedindo para que você tenha sabedoria para lidar com ele nesses momentos de dificuldade, porque às vezes os relacionamentos se estressam por conta disso, porque às vezes a gente insiste demais, né? E não é pela força, nem pelo poder, mas pelo agir do Espírito que esse tipo de coisa acontece, né? E descansar em Deus. E
Porque muitas vezes a gente esquece dessa sabedoria divina, e Deus, ele tem as maneiras dele de fazer as coisas, e ele não vai desperdiçar as experiências que as pessoas tiveram. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu nunca quis ser pastor, tá certo? Mas hoje eu não quero ser mais nada além disso. Mas o ponto é que Deus permitiu, Deus me conduziu a uma vida em que eu fiz um curso universitário, depois eu fiz uma pós-graduação, eu trabalhava em corporações, trabalhei no banco, eu tinha uma vida, e logo depois que eu concluí minha pós, coisa de 5 meses depois de concluir a minha pós, eu não tinha nem terminado de pagar a minha pós, Deus me chamou para o ministério. E na época eu pensava assim, mas por que Deus me deixou sofrer tanto tempo antes desse chamado? Ou então, por que Deus me chamou depois que eu terminei minha pós-graduação? Por que Deus não me chamou antes? Eu não precisava ter estudado isso, eu não precisava ter feito aquilo, né? E o ponto é, Deus sabe o porquê Ele fez isso na minha vida. Deus sabe que as experiências que Ele me deu, a maneira como Ele trabalhou no meu coração, isso provavelmente Ele usará na obra depois. Né? A minha experiência dentro do banco, administrativa e coisas do tipo, é bem provável que Ele use isso no meu ministério. É bem provável que Ele pegue essas habilidades que Ele foi me dando ao longo do tempo e use dentro da realidade da igreja. Né? Então Deus sabe o porquê o seu filho está passando por determinadas experiências. Se ele é um eleito de Deus, ele com certeza se prostrará arrependido, reconhecendo o senhorio de Jesus Cristo, e tudo aquilo que Deus fez na vida dele servirá depois para glorificar ainda mais o nome de Deus, para que ele possa abençoar outras pessoas. Né? Eu já me perguntei por que depois de velho que meus pais foram se separar. Aí isso vai servindo de experiência para várias outras coisas. Né? Então, as experiências, os sofrimentos dessa vida, Deus não desperdiça. Né? Então, Ele usa, nos transforma, vai nos dando casca. Né? Como a gente falou hoje pela manhã, né? A gente não pode ser aí aquela geração frágil emocionalmente, isso vai nos conformando, isso vai nos levando à dependência de Deus, vai nos conformando à imagem de Cristo. Né? Então, e aí um dia pode ser que chegue o momento em que seu filho se renda a Jesus Cristo. Né? Então eu creio que é continuar na mesma coisa, confiando em Deus, orando a Ele e trabalhando, né, demonstrando o amor de Cristo para o seu filho. Né? Muito bom, pastor. Nós fizemos uma sugestão do livro, já temos ele aí também. Essa produção é muito ágil. Acho que 2 minutos depois que você sugeriu. Esse aí, ó. Graça extravagante. A glória de Deus revelada em nossa fraqueza, né? Então, esse livro aí, mais uma recomendação do pastor Nilson. Leiam, creio que será abençoador para a sua vida. Quanto mais nós vamos aí tentando aprofundar na graça, mais a gente vai se impressionando que a gente sabe pouco e o quanto a gente depende dela para continuar a nossa caminhada, né? Verdade. Esse livro nós já solicitamos até na editora Hebron, mas até então não tinha ainda. Mas veja no site, se não tiver, manda lá no inbox do Instagram da editora Hebron. Faça uma campanha, vai lá. Porque... Né? O pessoal está ansioso pela sua mensagem, pelas suas compras. Exatamente. Pastor, tem um comentário aqui, deixa eu ver aqui. A Rosa colocou uma coisa que eu acho que muita gente se identifica, né? Ela colocou assim, o mais difícil, né? Nós somos seres humanos, o mais difícil é esperar, né? Ela colocou que continua orando pelo filho, a restauração do filho e a salvação do esposo, né? A espera, né? Esse tempo que é diferente do nosso. A espera na vida cristã é algo que Deus utiliza para amadurecer a nossa fé. Então, quando a gente olha ali para os patriarcas, né? Então, Abraão teve que esperar mais de 25 anos para ter o filho dele, já em idade avançada. O filho dele, Isaac, teve que orar 20 anos para que Rebeca ficasse grávida. E depois ele teve 2 filhos, um dele ímpio e o outro de Deus, né? Linhagem santa. Eu, por exemplo, junto com a minha esposa, estamos na nossa fila de espera de Deus aí, já vai para
13 anos que nós pedimos a Deus que nós tenhamos um filho. E até hoje não aconteceu. Então, a espera na vida cristã, ela faz parte do amadurecimento da fé. Ela faz parte de nós aprendermos a depositar a nossa alegria em Deus. Nós temos que aprender a sermos contentes em Cristo. Deus é suficiente para que nós sejamos alegres, felizes. Ele possui tudo aquilo que nós necessitamos. Então, essa caminhada de espera, esse sofrimento, aponta para uma realidade que a nossa satisfação, ela só é plena e ela só acontecerá na pessoa de Cristo. É por isso que Deus coloca um tempo de espera na nossa frente, muitas vezes muito maior do que a gente gostaria, né? E fala aqui com conhecimento de causa. Muito bom. Pastor, muito bom, muito boa essa nossa conversa. Qual a mensagem final que o Senhor deixa para nós, para todos nós, né? A mensagem que eu deixo é: continue orando pelos teus filhos, continue de joelhos por eles, pedindo para que eles permaneçam em pé naquele que é a nossa rocha, o nosso alicerce, Jesus Cristo. Continue clamando a Deus por isso, clamando a Deus pela transformação na sua vida, para que você continue demonstrando o amor de Cristo a seus filhos. Continue ensinando da maneira como você pode, se você ainda tem os seus filhos em casa, continue ensinando a palavra de Deus para ele, continue dando exemplo com a sua vida, de uma vida cristã verdadeira, de uma vida cristã humilde, uma vida cristã amorosa. Se você não os tem por perto, peça a Deus sabedoria de que maneiras demonstrar esse amor que você tem por eles, né? E o desejo de que você tem que eles se rendam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continue fazendo aquilo que Deus pediu, confiando de que Ele pode, se Ele quiser, Ele operará no coração desses filhos. Ai, muito boa a mensagem. Temos o desenho do dia. Vamos pro desenho do dia. Vamos no desenho do dia? Ele é fofinho, assim, ó. Dia das Mães. Peguei rosa e a criança ali do ladinho, né? É grande o bem que na alma tem quem pode alguém chamar de mãe, né? Ali foi em homenagem ao dia mesmo. E sabe uma coisa que me alegra, pastor? Eu, por exemplo, me alegra assim, né? Eu sou madrasta, né? Eu tenho 2 enteados. E algumas questões eu já entendi, já durante, né, esse processo. Eu tenho buscado muita questão da orientação mesmo, na palavra. Entendi muita coisa. Mas uma das coisas que eu também percebi, que eu aprendi, foi no design divino, até em um dos cursos, que era a questão da ser mãe espiritual, né? O pai espiritual, mãe espiritual, de você ter essa oportunidade também de ter alguém que você possa cuidar ali espiritualmente, né? De você ensinar a palavra de Deus, de você acompanhar. Então, eu vejo essa frase, ela é de todo mundo, no sentido de que a gente ter alguém que a gente tenha a oportunidade de aprender mais ainda de Deus e ter esse cuidado também, isso é muito importante, né? Isso é inclusive uma recomendação de Paulo a Timóteo, né, que as mais velhas ensinem as mais novas. Isso faz parte do processo bíblico de amadurecimento espiritual, né? Deus coloca pessoas mais velhas, naturalmente crentes maduras, né, para que possam então cuidar dos mais novos, ensinar os mais novos. Essa é parte da maneira multiforme que a graça de Deus age dentro da igreja, né? Gerações distintas servindo ao mesmo Deus, com o mesmo propósito de glorificar o seu nome, né? Muito bom. Última mensagem eu vou ler da Rosana, ela colocou: boa tarde. Me pergunto muitas vezes por que Deus não responde. Onde está o meu filho que desapareceu há 11 anos? Minha irmã, tem coisas que nós jamais, né, e eu não estou falando que é necessariamente o seu caso, tem coisas que nós não teremos respostas, né? Esses dias atrás eu atendi uma pessoa aqui no aconselhamento em que ela estava tentando entender o porquê que Deus tinha levado o pai dela, né? E ela estava com um sofrimento legítimo, externado em lágrimas. Ela estava, de uma certa forma, necessitada de consolo. E o que eu
tenho a falar nesse momento, né, é primeiro que Deus conhece todos os seus sofrimentos, todas as suas dores. Ele possui nele amor e conforto suficiente para cuidar do seu coração. Ele é soberano sobre todas as coisas e, de alguma forma, eu não sei como, ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para que nós sejamos, então, conformados à imagem de Cristo. O que eu entendo que a senhora deve continuar buscando em Deus, não apenas que Ele possa trazer alguma notícia ou trazer o seu próprio filho novamente, mas principalmente entender o que Deus tem para me ensinar nesse momento, o que Deus está querendo da minha vida, né? E aí por isso eu vou recomendar um outro livro, que é Confiando em Deus, quando a vida nos golpeia, alguma coisa nesse sentido, do autor chamado Jerry Bridges, né? Então, da editora da Nutra Publicações, um livro que o autor escreveu num dos momentos de maior sofrimento da sua vida, e ele fala como esse sofrimento o conduziu para mais perto de Deus, para mais próximo de Deus. E eu creio que na vida do crente, esse é o propósito de Deus. Parte do propósito de Deus com o sofrimento é nos trazer para mais perto dele, né? Mas continue buscando nele, porque ele tem em si amor, conforto, consolo, carinho para derramar sobre a sua vida. Muito bom, obrigada, pastor. A Luana colocou: eu quero agradecer por esse programa, é um ensinamento para mim. Assisto todos os dias pela manhã. Deus abençoe sua vida, pastor. Amém a todos nós. Abençoe a todos nós. Nós vamos continuar aqui. Calma. Pastor, obrigada por mais uma participação. Eu que agradeço. Mais um dia aqui com a gente. Essa semana a gente continua ainda. O pessoal vai enjoar aí, mas vamos lá. Ainda temos o pastor Leonardo Campanha com a gente aqui. Mas vocês também podem continuar, gente, acompanhando os conteúdos, né, que ele tem também distribuído, né, com a gente, tem compartilhado por meio do Instagram. E em breve nós teremos Targinha aqui, porque aqui, você sabe, nós sempre juntos, a gente sempre compartilha páginas boas, né, para você seguir. E a página do pastor Leonardo também é uma dessas, tem conteúdo teológico lá, cristocêntrico, para você acompanhar. E tem vários conteúdos voltados, né, para a família, para os pais, né, com essa... Parte da ideia é continuar produzindo nessa linha, parte do trabalho que eu tenho desenvolvido aqui na igreja, né, de ensino para crianças, para os pais, esse cuidado, né, essa conscientização da responsabilidade dos pais no ensino dos filhos, né, não a terceirização para a igreja, né, porque é a ordem bíblica, né, os pais têm que ensinar os filhos. Então a gente tem trabalhado aí fornecendo material, apoio, oração para os nossos irmãos, né. Muito bom. @campanha.leo. Igual a campanha do agasalho, né? O mesmo. A campanha normal. Campanha normal. Campanha, gente, .leo. E aí você pode acompanhar todo esse conteúdo. Gente, calma. Eu quero chamar agora um vídeo do nosso IPP Informa, que é o congresso que está chegando. Começa essa semana, o congresso de plantação e revitalização de igrejas. E quem vai falar um pouquinho mais é o pastor Arival Dias Casimiro. Alô, você. É com muita alegria, muita satisfação que nós vamos realizar agora o 10º encontro de plantação e revitalização de igrejas. Será nos dias 13 a 15 de maio aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu gostaria que você entrasse lá no site, né, e fizesse a sua inscrição presencial, né? Nós ofereceremos também as refeições, o almoço e o jantar do preço incluso. E nós, para aqueles que não puderem vir, né, nós estaremos disponibilizando também esse congresso online pela metade do preço do presencial, tá bom? Teremos aqui o pastor Hernandes Dias Lopes, o reverendo Roberto Brasileiro, eu estarei dando uma palestra. Teremos 2 pastores brasileiros que trabalham nos Estados Unidos, o reverendo Felipe de Assis e também o reverendo Leandro, que todos trabalham com a City to City lá nos Estados Unidos, plantando
e revitalizando igrejas. Então, entra aí no nosso site, conheça a programação, faça a sua inscrição. Serão 2 dias intensos de meditação, oração, encorajamento para você que é obreiro, você que é evangelista, você que é missionário. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida. Olha só que legal, então se programe para participar, ou online ou presencial, gente. Olha, esse congresso foi muito bom. Ficamos por aqui, acabou Sempre Juntos de hoje, né? Mas amanhã, se Deus quiser, tem mais. Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, vai lá, inscreva-se e já clica no sininho e pede para receber todas as notificações. Assim você fica por dentro de toda a programação da IPP TV, a sua TV missionária. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!